Boa noite, pessoal. Como a Anne falou, a ideia para cá é a gente trazer o que eu mostrei um pouco lá no DevCon e quero dizer que eu gosto de estar aqui no Lug porque não é como estar apresentando alguma coisa que você fica tenso e apresentando lá na frente. Aqui as coisas rolam mais como uma conversa, ainda mais por ser na língua nativa, então facilita um pouquinho também, óbvio. Então, eu queria que fosse mais uma conversa mesmo, então pode parar a qualquer momento se não entenderam algo, se perderam algum conceito, enfim, pode falar ou por áudio ou pelo chat. Estou de olho também. A Anne me ajuda também nessa missão, beleza? De pegar os feedbacks e perguntas e vamos embora. Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Tá vendo aí, né? A tela do... Beleza. Massa. A ideia dessa talk foi entrar mais um pouquinho no mundo do Objects, no mundo do low code. A gente já tinha mostrado o Objects antes, no DevCon do ano passado, mas era uma coisa bem mais introdutória, né? A gente estava chegando agora junto com o 7.4. Então, aquela talk foi mais para apresentar a nossa proposta e agora a gente vai entrar em alguns detalhes mais técnicos, algumas features novas que a gente tem também, tá? E aí, eu sou team lead do time que cuida do Object aqui na Library, sou desenvolvedor. E quem fez essa talk lá fomos eu e Luiz. Luiz é o Product Manager do Object, e a gente ficou meio que num cabo de guerra de qual seria o tom que a gente queria dar para essa talk. Se seria uma coisa mais técnica ou se seria uma coisa mais voltada para produto e soluções e experiências. Toda essa coisa mais de um Product Manager, certo? E foi aí que a gente percebeu que o Object é isso, tá? Em essência, né? Essa parte low code que está vindo toda nova aí traz isso para a gente, tá? Traz esse meio termo onde o código, onde o desenvolvimento está entre os code de developers, né? Somos nós, dev, quem bota a mão na massa ali, quem gosta de fazer código. E também a gente está indo para o lado dos Power Admin Users, que são pessoas que conseguem modelar sistemas que entendem certos conceitos, entendem o que é um objeto, uma entidade, uma tabela no banco, entende quais validações precisam ser feitas na inserção de uma entrada, por exemplo, mas que não necessariamente são desenvolvedores de código, tá? Então, o Object está aí para juntar esses dois elos e trazer benefícios tanto para quem gosta, para quem faz código, quanto para esses desenvolvedores mais high level, tá? E aí, com esses dois screenshots aí, a gente traz os tipos de soluções que o Object pode fazer hoje, por exemplo. Aí, na parte da esquerda, a gente tem um portlet out of the box, onde a gente pode trazer tanto a visualização em tabelas de determinadas entradas, quanto a edição dessas entradas em um layout, tudo out of the box. Isso foi o que a gente falou no DevCon do ano passado, por exemplo. Com alguns cliques ali, você consegue instanciar esse portlet, tá? E na parte direita aí, a gente vê uma solução mais para um end user, no caso, com um look and feel mais aprimorado, vamos dizer assim. E a gente consegue fazer essa tela usando a junção do Object mais o Page Builder, tá? Que eu vou falar um pouquinho mais para frente aí. Beleza? E aí vamos falar um pouquinho das fases de desenvolvimento que a gente conhece bem, a gente deve já, que é modelar, depois a gente vai para a parte da regra de negócio, o que é que a gente vai fazer com esses dados, e depois como a gente vai exibir esses dados, né? A parte de UI da interface.
Para fazer isso, pré-object, pré-low-code, quer dizer, usando um low-code já, mas não um no-code, que também é o que a gente tem, a gente tinha que conhecer ou ir atrás de documentação ou de exemplos de diversos frameworks, tá? Service Builder, Workflow, Permission, Categories and Tags. Então, tudo a gente precisava conhecer e integrar para ter uma aplicação básica, por exemplo. Tá? E aí é aí que o Object e o Page Builder entram, que a gente quis trazer uma forma fácil de customizar a plataforma, sem perder, lógico, a extensibility que o código traz em si, né? Maneiras de customizar, de adaptar suas soluções. A gente não quis perder isso trazendo o low code ou o no code, que é meio que natural e perdendo, mas a gente está agarrado e não solta, mas trazendo essa facilidade também de criar soluções e aplicações. Tá? A estrutura do Liferay de XP, como ele está hoje, como a gente está querendo alcançar, é mais ou menos essa, tá? Nessa parte de baixo aí a gente tem as capacidades do core do Liferay em si, que são esses frameworks, tudo isso que a gente já conhece pré-7.4. E aí a gente adiciona uma camada a mais, que é essa camada do low code e de configuração, onde você vai configurando e criando tanto pela UI, óbvio, quanto pelas APIs, enfim. E atachadas, eu quero usar, mas eu não vou usar esse termo. E linkadas, também é um termo em inglês que eu não queria usar, estão as extensões, tá? Interagindo com essa base low-code e de configurações da gente. É aí que entra os Client Extensions, que é um tema bastante quente aí para a gente também. Tá? Trazendo um pouquinho das novas features que a gente trouxe do ano passado para cá, de uns 6 meses para cá, as coisas andam muito rápido no lado do Objects. E aí, para trazer essas novas features, eu quero trazer 2 casos de uso básicos. O primeiro caso de uso é de uma aplicação de reimbursement, tá? Então, ali eu vou abrir uma solicitação de reembolso. Funcionalidade básica é criar um formulário, certo? Onde eu consiga preencher os dados que o meu objeto tem. E para isso, a gente está trazendo a integração hoje com o Page Builder, com o Form Container. O que é isso? É uma forma de construir formulários lá na página de conteúdo, tá? Então, você adiciona um Form Container ali e pode ir adicionando campos, assim como é feito no Forms, mas só pontuando um ponto muito importante, não é Forms, não estamos usando DDM nesse Page Builder aí, tá? É uma nova implementação. E aí, adicionando o Form Container, adicionando os campos, e clicando para configurar, a gente pode linkar os campos que foram adicionados ali aos campos do objeto. Então, assim que tudo isso for preenchido e for clicado no botão de submeter, esses dados são salvos como uma entrada do objeto. Tá? E, lógico, isso traz toda uma customização que você pode trazer aí dentro, que era uma coisa mais engessada que a gente tinha no Forms, e aqui não. Aqui, por exemplo, eu posso adicionar um fragmento de imagem ou o que quer que seja entre 2 campos aí, tranquilamente, e ir montando essa tela do jeito que a sua aplicação necessitar. Tá? Esses campozinhos aí são componentes dessa página onde você pode posicioná-los do jeito que você queira. Tá? Voltando ainda para o caso de uso de reembolso, a gente tem outra funcionalidade core aí, que é o status em si do seu reembolso. Tá? Foi aí que a gente trouxe o conceito de State Manager, que é basicamente um gerenciador de estados, como o nome diz. Então, eu tenho os estados ali
configurados, open, reviewed, bound, rejected, e eu posso definir paths desses estados. Então, por exemplo, aí, de open, eu só posso ir para reject ou review. Então, se alguém submeter outro estado que não seja nenhum desses dois, e o ticket e a entrada esteja em open, vai subir uma validação, uma exceção aí, dizendo que você não pode ir para determinado estado, tá? Então, com essa feature aí, a gente consegue configurar um workflow, vou usar esse termo aí, mas não é usando o workflow produto Liferay, tá? É mais como fluxo de dados mesmo aí. Beleza? E aí, trazendo outro caso de uso, que é o do Quote Management, tá? Esse exemplo aí, eu estou inserindo uma cotação e eu tenho vários itens dentro dessa cotação, tá? Então, daí a gente já percebe que a gente tem um relacionamento entre o quote e o quote items, tá? E, como toda aplicação de cotação, nós temos os itens listados, ali temos o valor de cada item, e no final a gente precisa do valor total, da soma desses itens aqui, certo? É aí que entra a feature do Aggregation Field, onde a gente consegue configurar um campo, e o valor desse campo vai ser a operação, seja ela soma, temos contagem, temos mínimo, máximo, temos algumas operações lá. Então, definindo essa operação, eu posso fazer, eu posso ter o resultado dela em um determinado campo. Tá? Então, voltando ainda aqui, para fazer essa soma, a gente vai lá, cria um aggregation field, dizemos que ela vai ser a soma do catalog price do item relacionado. Então, se você for lá criar, eu vou mostrar um exemplozinho aqui depois, onde a gente consegue criar um aggregation field e selecionar tanto qual é a entidade relacionada, tanto qual o campo que nós queremos somar, tá? Então, a gente consegue fazer isso fácil com o Objects, hoje, usando o aggregation field. Outro ponto é, de novo, aqui a gente tem o status, tá? De cada item. Então, aí a gente tem se ele está aprovado, se ele está na etapa do manager, enfim. E para atualizar esse campo, tá? Sem essa feature que eu vou falar, agora a gente teria que editar a entrada, selecionar o pick list lá, mudar, né, de um estado para outro e clicar em salvar. Então, para facilitar isso, a gente está trazendo o Standalone Action, que são ações que você pode criar dentro do Object. E assim que você cria essas ações, ela já aparece aqui no Kebab Menu. Então, eu posso definir uma ação. Essa ação é mudar de um estado para outro. E um novo endpoint já é criado aqui. Então, você pode trigar essa ação, disparar essa ação tanto pelo endpoint, que já é gerado assim que você salva ela, quanto pela UI, clicando aqui no Kebab Menu da listagem aí, tá? Então, voltando para o caso de uso lá, eu teria um Kebab Menu aqui, onde eu clico e digo, vá para o próximo estado. E essa ação, enfim, pega a entrada, seta o próximo estado e salva, sem eu precisar clicar e editar lá. Beleza? Pronto, essas são algumas das features que a gente fez nos últimos 6 meses aí, mais ou menos, e trazendo um pouco do que a gente está planejando fazer, né? O roadmap. Uma das features, acho que é uma das minhas preferidas, é esse Model Builder, que a gente já está fazendo, a gente já iniciou o desenvolvimento dela, que é a parte de visualização de como está o seu modelo.
Tá? Quem está modelando o sistema precisa dessa visualização, precisa saber quais entidades estão relacionadas, quais campos elas têm, essa visão mais macro aí. Então, a gente está trazendo esse Model Builder para os próximos lançamentos, tá? Onde você vai conseguir, além de visualizar, você vai conseguir modelar ali também. Então, você vai conseguir criar campos, criar relacionamentos, enfim, fazer toda essa parte da interação da modelagem. Tá? Também estamos trazendo o Proxy Objects, que nada mais é que uma necessidade core aí que a gente tem também de não salvar dados somente na base do iframe, né? Você pode estender esse ponto e salvar os dados, seja lá onde for, seja em outra base, seja em outro sistema que salva dados, seja em um sistema externo que você tem integração. Tá? Hoje, out of the box, temos integração com o Salesforce, tá? Com uma feature beta nossa, então a gente consegue configurar lá, setando as credenciais corretas do Salesforce, a gente consegue salvar dados já dentro do Salesforce, lembrando que nenhum dado fica dentro do iframe, então ele serve como o objeto que a gente tem, serve como um proxy mesmo, vai direto para o Salesforce, para onde quer que você queira salvar. E a terceira, que também é bem legal, que a gente está trazendo, é a parte de automação em si. Hoje, eu tenho como definir uma action. Então, por exemplo, eu tenho como dizer que após uma entrada ser adicionada, faça tal ação. Seja essa ação mandar um e-mail, seja criar uma nova entrada, enfim. Mas com essa parte de automação em si que a gente está querendo trazer, vai ser possível linkar essas ações. Então, eu vou poder ter uma cadeia de ações ali, onde elas são disparadas uma na sequência da outra, e, por fim, é finalizado esse fluxo. É basicamente assim que a gente programa, né? Uma sequência de ações, é a definição de programação. Então, a gente está tentando trazer todo o potencial do código também para essa parte low code e no code, onde a gente consiga setar essas ações aí em sequência, tá? E agora vamos para a parte legal, a parte que a gente torce para não dar errado, a parte da demo, beleza? Essa demo aqui, ela foi feita pelo time de sales da gente, tá? O Rafa Lui e o Mumen, eles gentilmente cederam a demo deles do Clarity, tá? Que nesse exemplo aqui é basicamente uma empresa de óculos, onde eu posso abrir tickets para essa empresa. Tá? Vou logar aqui como usuário admin, certo? E aí a gente já vai para a primeira tela, onde eu posso criar um ticket, visualizar os tickets, e aqui tem as explicações da demo, que é mais um aside aí. Então, vamos dar uma olhada mais ou menos como é que eu estou visualizando meus tickets, tá? Toda a parte de persistência aqui, toda a parte de dados, tudo isso está salvo no Object. Então, não foi usado o Service Builder ou qualquer outro gerenciador aí de entidades, foi usado somente o Object. E para a parte de UI foi usado tanto o Angular para algumas partes como o dashboard, tanto alguns custom fragments também foram feitos aqui, mas tudo usando o que a gente tem já na base da página de conteúdo, tá? Eu vou mostrar mais ou menos como é o funcionamento, depois a gente vai entrando nos detalhes e inspecionando essa tela dentro do iframe, tá? Massa. Aqui eu tenho a listagem de tickets, certo? E aí eu posso adicionar um ticket novo. Tá? Eu vou pedir Access Refund, tá? Meus óculos estão com problema, um exemplo. Eu já tinha aberto um ticket antes, então, eu posso relacionar com um ticket que eu já tinha criado antes, que é
Glasses Lens Issue. Vou relacionar com esse aqui, tá? I would like, né? Gostaria de pedir reembolso dos meus óculos. E aí, a gente vai submeter a entrada, tá? Checando lá na listagem novamente. A gente vai chegar aqui, vai ver que ela está aqui nessa listagem, tá? Eu tinha criado logo antes daqui, também da nossa talk, dizendo Glasses Problems. Olhando ele aqui rapidinho, a gente vê que ele não está com nenhum assignee, tá? Eu estou logado aqui como o Moomin. E eu posso clicar no Assign Task to Me. Então, clicando aqui, a gente vê que ele foi assignado para o Moomin. Como isso foi feito? Usando o Standalone Action. Vou mostrar o objeto já e a gente vai ver como isso foi feito. Beleza? E aí, voltando aqui, a gente tem a listagem. E olhando o dashboard, a gente pode ver que temos um dashboard aqui dividido por status, tá? Isso sim é um Angular appzinho que a gente incluiu aqui. Deixa eu já começar a inspecionar aqui. Editar essa página. E aí a gente consegue ver, ó, que é um tickets dashboard onde eu incluí nessa página aqui, certo? Deixa eu voltar aqui. Beleza. Esqueci de dizer que essa página aqui, ela foi montada com o layout padrão da gente, que a gente tem lá dentro do Objects. Então, você pode... Hoje, há duas formas de montar esse layout, de como preencher uma entrada de um objeto. Então, eu posso tanto fazer usando a função out of the box que a gente tem dentro do Objects, montando o layout, quanto montar usando o Page Builder, tá? Lógico que o Page Builder, ele é o mais recente, ele é o mais... É onde a gente está colocando nossos maiores esforços aí para novas features, e ele é bem mais flexível, então super recomendo usar o Page Builder para montar os layouts. Vamos dar uma olhadinha primeiro como é esse objeto ticket, tá? Indo aqui em Objects, a gente encontra os System Objects, que são os objetos que já vêm com o sistema, tem usuário, account, aqueles outros que eu já falei até, não toque aqui no look. E a gente tem o Custom Object, que é o ticket em si, que a gente está usando naquela página lá, certo? Se checarmos aqui... Henrique, eu posso confirmar para ti, não tenho certeza em qual update foi, mas posso te dar o feedback depois, beleza? Massa. Aqui a gente tem os campos customizados, tá? O subject, o description, aqueles campos que a gente viu lá, tá? Tem o attachment também, o assignee, que é justamente um relacionamento com o objeto, deixa eu ver se consigo mostrar aqui nos detalhes, com o objeto de usuário, tá? Com user. Então, o ticket está relacionado com o usuário, num relacionamento de one-to-many. Então, um usuário pode ter vários tickets, tá? Esses usuários são os usuários listados no portlet nativo mesmo, de usuários que a gente tem no library, tá? E ele também tem um auto-relacionamento, tá? Para ele mesmo. Um auto-relacionamento já diz isso, né? Então, um ticket pode estar associado a outro ticket, tá? No relacionamento de one-to-many também. Beleza? Nessa tab aqui é onde você pode criar os layouts, aqueles layouts que eu falei, out of the box,
mas não é o layout do Page Builder. O do Page Builder você cria lá na página de conteúdo mesmo, certo? E aqui eu tenho as ações. Uma das ações é o Assign Ticket to Me, tá? Que foi quando eu cliquei naquele botão do Assign to Me e ele assignou para o usuário Numen o ticket. Então, aqui no Action Builder, a gente consegue selecionar qual é o trigger. Aqui já está selecionado, é o standalone, né, que pode ser trigado tanto pelo endpoint da API, quanto associado a um botão. E a ação em si é o de update and object entry. Tá? Então, tudo que eu estou fazendo eu estou pegando aquela determinada entrada, estou preenchendo o campo de assignee como o current user ID, que é uma variável de ambiente que a gente criou aí para ser usada nessas ações. Certo? Bem simples de configurar isso. Se a gente clicar no plus aqui, só para mostrar um exemplozinho, a gente consegue escolher dentre essas 5 triggers que a gente tem hoje, tá? Tanto para depois de adicionar uma entrada, deletar ou de atualizar, quanto depois de um download, tá? A gente também tem esse trigger aí, e tem o standalone em si. Aqui a gente pode definir a ação em si, que pode ser adicionar uma entrada nova, pode ser rodar um Groove Script se você tiver num ambiente on-premise, tá? No LXI essa opção não está disponível, por questões de segurança. A gente pode disparar uma notificação, atualizar uma entrada ou disparar um webhook também. Temos outra ação aqui, essa mais simples, tá? Então, depois de adicionar qualquer entrada, eu disparo uma notificação de usuário dizendo que um novo ticket foi criado. Então, ela está ativa, a última execução deu sucesso, então a gente pode ver aqui nas notificações de Numen que um ticket foi criado, que foi o último ticket que eu criei, que é o Glasses Refound, tá? Hoje, out of the box, temos as notificações de usuário e temos enviar um e-mail também, mas ela está integrada com o Client Extension. Então, a gente pode criar um Client Extension enviando qualquer tipo de notificação, tá? Um dos integrantes do time da gente fez uma demozinha usando como criar uma notificação para o WhatsApp, tá? Ele apresentou no Dev24, acho que está até gravado, né, Anny? Pois quem quiser, acredito que sim. Quem quiser também, a gente pode procurar o link e mandar depois. Mas aí ficou bem legal também essa apresentação. E aí, só para a gente finalizar essa parte aqui, queria trazer aqui também quais são os pontos que a gente já tem integrado hoje com o Client Extension, né? A gente tem como criar uma notificação nova lá no portrait de notificações, tá? Quando a gente vem aqui em Templates, ele vai aparecer aqui se você tiver um Client Extension do tipo de notificações criados. Hoje a gente tem e-mail user notification, como eu falei, e as novas do Client Extension vão surgindo aí, tá? Indo para o Objects de novo aqui, a gente tem Client Extensions para as Actions também. Então, indo aqui, deixa eu criar uma nova aqui, fica melhor. A gente tem os triggers das actions e a gente tem a ação em si que vai ser executada. Essas ações, se a gente dá suporte também para o Client Extension, então, se você criar um Client Extension do tipo Object Action, ele vai aparecer aí e vai ser executada caso o trigger for acionado. Tá? Estou tentando lembrar as outras Client Extensions que a gente tem, mas acho que são essas. No momento são essas. Mas tem algumas no roadmap aí, não queria prometer nada, mas vem aí. Beleza. Por fim, só voltando lá
na nossa página. Não queria fazer besteira aqui. Já fiz. Deixa eu ir para cá. Massa. Só para a gente dar uma olhada como é que isso foi montado aqui. Deixa eu clicar no Edit. Beleza. Aí a gente consegue ver que isso nada mais é do que um collection display. Tá? Então, foi instanciado aqui um grid, onde eu defini os títulos aqui, e logo embaixo eu tenho um collection display, onde eu selecionei, deixa eu ver aqui, eu selecionei para cada objeto um collection provider é gerado. Então, assim que eu crio o tickets, esse collection provider vem para cá, eu cliquei, e aí ele já carrega as entradas para mim, e aqui eu fui linkando para cada um desses campos aí, a gente foi linkando o campo correspondente no objeto, tá? E aí, que mais? É uma coleção simples, onde também, obviamente, eu posso colocar uns custom fragments aqui dentro, o que foi feito, por exemplo, para renderizar o status, tá? E dessa tela, eu acho que o principal é isso. Paginação, que é configuração do collection display, enfim. Beleza. E aí, deixa eu inspecionar lá a tela do layout. Beleza. Cadê? Deixa eu sair do modo de edição aqui. E vai. Massa. Vamos lá para... Eu poderia ter clicado aqui. Tudo bem. Para o Add Ticket. E aí, eu edito essa página. Deixa eu dar uma sacada aqui. Ele foi usado... Eu acho que eu tinha falado que essa página aqui foi com o layout out of the box. Se eu falei isso, perdão, foi criado usando o Form Container já, o Page Builder. Então, melhor ainda, tranquilo. Onde cada um desses fragmentos aqui, né, cada um desses components, pertencem ao Form Container. Então, aqui eu tenho um de texto, eu tenho do Rich Text, aqui eu tenho um do relacionamento, que é um Select From List, e aqui eu tenho um do Attachment, tá? Então, todo Form Container, ele tem um Submit Button também, e, obviamente, pode ser customizado aí, com cor, etc., com o look and feel, tá? Queria criar aqui, vou ser um pouco ousado, deixa eu adicionar um Form Container aqui embaixo, só para a gente ver. Form Container, tá? Então, é assim que ele abre, e aí eu posso selecionar qual objeto correspondente eu quero linkar aquele Form Container. Então, eu seleciono o ticket aqui, ele já vem com os campos listados de forma provavelmente alfabética, não sei, mas aí você pode, enfim, remover esses campos e adicioná-los da maneira que quiser, ou até adicionando fragmentos entre eles, como eu tinha falado, e, enfim, construindo a página de acordo com os requisitos. Beleza, acho que é isso. Parte da demo. Falei de tudo, falei. Dashboard Ticket, Standalone Actions. Deixa eu só mostrar rapidinho aqui. A nossa suíte do ticket foi criado. Deixa eu carregar aqui.
Beleza? Aí, assim que a gente cria um objeto, uma nova suite headless é criada, tá? A gente clica aqui no ticket, e aí eu tenho todos esses endpoints, out of the box, todos eles já vêm após a publicação do objeto, e como eu tinha falado, assim que você cria uma ação do tipo standalone, é também criado esse endpoint aqui, onde você pode chamar ele, enfim, em qualquer lugar, passando apenas o external reference code, que é mais ou menos o ID ali, daquele ticket, e essa ação vai ser disparada assim que você executar. Beleza. Acho que é isso. É isso. Terminamos a demo. Saímos ilesos, eu acho. Sobrevivemos, Gabriel. Fica tranquilo. É isso, quem sabe faz ao vivo. O Fábio já mandou aí um muito bom. Pessoal, é aquilo, é o convite do começo. Vamos tirar um conhecimento novo, né? Contem aí um pouco o que vocês acharam. Quem tem alguma dúvida, Henrique, boa noite. Eu não tinha falado contigo ainda. Bem-vindo, meu cara. Valeu pela pergunta, brigadão aí. Que mais que a gente pode extrair aí, aproveitar a mente de Gabriel? Como é que foi, Gabriel? Contextualiza um pouco do que o pessoal comentou lá no DevCon, porque eu me lembro que quando você terminou a talk, a galera voou em você, né? Para conversar Foi. e tal. Como é que foi o bate-papo com o pessoal, assim? O que você sentiu que gerou mais dúvida e tal? Boa. Eu acho que o que mais encheu os olhos, né, do pessoal lá foi mais quais os pontos eu não queria usar também esse termo, pontos de extensão, que era uma coisa que a gente usava antes, mas quais as integrações com o Client Extension que a gente tem hoje, e quais a gente vislumbra, porque é dessa forma que a gente vai customizando que o desenvolvedor gosta, né? Na verdade, que obviamente é para atender os requisitos que vem, então cada vez mais a gente vai precisando customizar o código, então foi mais para saber quais suportes a gente já dá ao Client Extension e também a essa parte de Action, tá? Que é a parte do processamento de dados, como os dados são alterados, né? Como a aplicação funciona em si. Então, eu acho que essa parte do Actions que a gente tem do Objects é bem interessante e vai atender a vários requisitos de várias aplicações aí. Então, foi basicamente esses dois temas aí que foram mais hot topic. E, claro, a integração com o Page Builder, né, que traz essa flexibilidade para a gente construir essas páginas aí na página de conteúdo. Nossa. Fábio tá com a mão levantada aí, manda ver, Fábio. Tem uma pergunta de Henrique também no chat, depois a gente passa por ela. Isso. Tranquilo. Pessoal, boa noite. Gabriel, parabéns aí. Realmente, trabalho incrível essa parte de Objects está ficando cada vez melhor. O Actions, principalmente, é muito poderoso, né? Porque, inclusive, dá para você escrever scripts em Groove ali para manipular os próprios objetos, né? Enfim, a gente já andou brincando bastante com essa parte e ficou bem legal. Parabéns. Assim, eu tenho só uma pergunta sobre o Form Container. Eu não sei se eu perdi, mas existe também a opção de você associar o próprio Life of Forms com Objects. E assim, eu não sei se vocês ainda vão utilizar essa FI, ainda vão estar trabalhando nessa integração do Life of Forms, que eu gosto bastante, tá? Eu adoro o Life of Forms porque eu acho que ele, assim, atende muito o usuário, assim, usuário menos esperto ali, né, em construir a página e tal, com um pouco menos de conhecimento sobre um pouco menos técnico. E aí, enfim, eu acho que ele, não sei, acho que seria bem interessante assim também para continuar essa integração. Não sei quais são os planos aí de vocês com relação a isso. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Bem lembrado, Fábio. Inclusive, falei dessas duas formas e faltou essa terceira, né? Que é usando forms também para inserir dados no Objects. A gente pode, na criação, deixa eu ver aqui. Vamos fazendo on the run, né? Só o iniciozinho, para mostrar como é que a gente criaria.
ao criar um form, a gente pode selecionar aqui qual é o storage type dele. E aqui você pode dizer que é um objeto e selecionar qual é o objeto que os dados inseridos naquele form vai ser salvo, né? Feito isso, mas a gente pode inserir alguns campos aqui no forms, deveria pelo menos, tá? E aí selecionar onde esse campo vai ser salvo no objeto. Lá, então a gente lá como campos de texto temos a descrição do subject. Selecionando aqui e publicando, a gente já vê que esses dados inseridos vão cair direto como entrada lá. Porém, Fábio, não sei se eu trago boas notícias. Como a gente está focando muitos esforços no Page Builder, tá? Todas essas novas features, novas integrações, por exemplo, com o campo de aggregation, que são campos novos, enfim, a gente está focando lá no Page Builder e um pouco no layout out of the box ainda, mas principalmente no Page Builder. Então, pelo menos no momento, a gente não pretende dar continuidade na melhoria da integração com forms. Tá? E aí, eu acho que ter o insight vale mais na forma de, como é que a gente consegue, então, fazer com que seja mais fácil criar um formulário pelo Page Builder, tá? Eu acho que talvez seja valioso isso, em vez de, tipo, vou ter que criar uma página, vou ter que adicionar um form container, talvez haja uma forma mais fácil de criar isso. Entendi. E eu acho que esse seja o caminho. Criar um portlet, onde ele já cria a página, já seta o form container e você já consegue inserir ali, usando o Page Builder por baixo, sabe? Entendi. Vou levar esse Legal, a minha observação assim, é muito na praticidade de se usar o Life of Forms, ele é muito mais elegante, sim, né? Assim, a gente consegue, ele dá um aspecto melhor, você coloca o título ali do form, da página, tem sim, já a forma do feedback para o usuário, enfim, eu acho ele muito interessante. E aí, se conseguir dar uma atenção para ele aí, seria bem interessante. Beleza, eu vou levar isso para Luiz. Mas eu acho, assim, meu feeling, entrando um pouquinho no produto, é que a gente traga a experiência do Page Builder e, tipo, crie um portlet chamado Forms, mas que por baixo use páginas Page Builder e Objects, sabe? Mas, claro, de uma maneira forma e elegante, como a gente tem aí no Forms. Show. Valeu. Beleza? Valeu, Fábio. Valeu, Gabriel. Tem pergunta aí no chat, antes da gente passar para o Guilherme, que também levantou a mão. O Henrique mandou, nessa demo tem uso das funções de agregação? Isso, boa. No início, quando essa demo estava sendo construída, a gente ainda não tinha agregação, tá? Por isso que ela não está aí, mas a gente pretende adicionar nessa demo, sim. E eu falei que ia mostrar um pouquinho, né? Deixa eu ver se consigo criar rapidinho aqui, só para a gente ver a cara, como seria esse aggregation field. Então, estou aqui dentro de ticket, tenho a aba de fields. Clicando no plus aqui, eu consigo criar, deixa eu ver algum... Eu não tenho nenhum campo numérico aqui, mas vamos nessa. Tá. Related tickets. Vamos em português. Quantidade de tickets associados, tá? E aí, eu vou criar um campo do tipo aggregation. Eu tenho que selecionar qual é o relacionamento que aquele meu objeto tem, que eu quero performar a agregação, tá? E, nesse caso aqui é o related tickets. E aí eu tenho a função, onde hoje eu posso escolher dentre essas 5, tá? Se eu escolher sum aqui, eu só vou poder somar o ID, o que não faz muito sentido, que é meu único campo numérico que eu tenho dentro do ticket. Então, vamos supor que eu quero contar, tá? E aí, eu posso salvar, tá? E pronto, eu já criei um aggregation field aqui. Aí, deixa eu ver lá se ele vai estar contando. Vamos ver. Calma. Cá.
Aqui não, nessa tela não vai estar, porque eu teria que customizar esse portlet, mas vamos tentar ver no admin view aqui. Deixa eu ver se está listado aqui. Não, eu preciso adicionar no layout. Deixa eu ver aqui. Objects, vamos adicionar no view. Vamos adicionar uma coluna lá. View Builder. Quantidade de tickets associados. Salvar. Beleza. Ele está aqui. Tickets. Está aqui. Beleza. Eu não sei se eu preciso. Deixa eu ver aqui. Aqui mostra a quantidade de tickets associados, tá? Deixa eu só ver aqui se... deixa eu botar esse review ever. Bom, ele deveria estar somado aqui, deve ter feito alguma coisa errada, provavelmente. Mas é mais ou menos assim que a gente cria. Tá? Deixa eu ver se eu configurei ele certo aqui. Está faltando alguma coisa. Não. Deveria estar um ali, tá? Pessoal, deve ter alguma coisa. Vou ver se, inclusive, isso é um bug lá. Mas é assim que a gente configura o aggregation. Só setando o tipo aqui, selecionando o relacionamento e a função que a gente quer performar. Beleza? Massa. Tem perguntas do Daniel também. Eu não sei se você já mostrou, Gabriel, no começo, mas onde fica salvo o anexo e como é que ele é recuperado? Beleza. O anexo é um documento em mídia, tá? É um relacionamento que a gente tem lá com o Document Library e a gente usa toda a interface do Document Library para isso. Tá? Então, é basicamente, se a gente inspecionar aqui no banco de dados, deixa eu ver aqui, a gente vai ver lá na tabela... cadê o Design Ticket aqui? Que a gente tem o ID aqui, ó, o attachment. Isso aqui é o ID do DL file lá, do Documents and Library, tá? Então a gente usa, eles inclusive podem estar listados lá. Beleza? Acho que eu respondi, né? Acho que foi essa. Uhum. Se souber de cabeça, Model Builder, Proxy Objects, Automations estão disponíveis a partir de qual versão? Rapaz, com essas releases semanais, antes era fácil dizer. Exato, 7.1, exato. 7.2, 7.3. Agora tá bem difícil, mas eu vou ficar devendo essa. Vou tentar. É uma informação importante de saber, acho legal. Vou ficar devendo essa, beleza? Mas eu vou atrás dessa info. Como isso é uma pergunta que eu acho que até apareceu aí em outro momento, é legal de vocês saberem, pessoal, que no blog da comunidade, lifer.dev, tá? Entra lá e aí tem um blog. No blog, toda semana é feito um post sobre o que saiu naquela semana, né? Sobre o que saiu naquela release. Então, vocês têm lá a lista de exatamente o que saiu e tal. Claro, para recuperar a informação de quando saiu e qual cada um desses itens é mais complicado. Mas se você lê com frequência, se você estiver sempre atualizado do que está rolando ali no blog, você já vai saber dessas novidades assim que elas estiverem no ar, tá? Então, fica a dica aí, vou deixar aí também o link para vocês. Valeu, Daniel, obrigada aí pela pergunta. Fábio comentando aqui. Daniel mandou uma outra também. Ao relacionar interface, tipos de perfis, grupos, papéis, etc., poderia dar um overview ao relacionamento.
fazer um overview do relacionamento, interface, tipo de perfis, grupos, papéis, etc. Poderia Oi, deixar tá mais me ouvindo, claro, Anny? Daniel? Tô. Diz aí, Daniel. Tá, Isso. só para complementar essa pergunta, na Boa. verdade, o Gabriel tinha mostrado ali, eu fiquei em dúvida o seguinte, quando você faz o relacionamento ali, você tem ali o agente, né, com o ticket, normalmente você tem grupos, perfis, papéis, como que assim, como que é tratado isso? Você pode só dar uma geral ali, só para não ficar essa dúvida aí? Beleza. Pronto, você viu aqui, deixa eu clicar aqui para a gente dar uma contextualizada. Eu tenho um campo de relacionamento com o usuário, certo? E aí eu posso assinar o usuário ali, para mim são listados esses usuários, tá? Isso é respeitando o permissionamento que a gente tem, então só vai listar aí os usuários que eu tenho permissão de ver, tá? E aí a gente não tá, a gente não tem essa granularidade considerando roles, enfim, groups, para essa funcionalidade de relacionamento. A única coisa que a gente faz aqui você só pode ver os usuários que você tem permissão para ver, tá? Considerando roles, enfim, etc. Mas aí eles são todos listados de uma vez só e você pode linkar esses usuários aí com o objeto. Acho que a dúvida foi essa, né? Não sei se eu... Então, se eu tiver um grupo, eu consigo, e estiver visualizando esse grupo com essa permissão, você consegue trazer o grupo para essa listagem, né? Isso, exato. Isso. Ok. É isso, então. Beleza. Valeu, Daniel. Obrigada. Pessoal, compartilhei aí também o link do blog, tá? Para vocês darem uma olhada. Tem lá semanalmente, religiosamente, tem lá na sexta-feira um post falando sobre o que saiu. Ou é na segunda-feira de manhã que ele sai. Mas sempre tem, tá? Eu acho que o Guilherme e a Bárbara iam falar alguma coisa, não? Em algum É momento. verdade. Desculpa aí, Gui. Agora que eu... Que minha dúvida estava relacionada mais na pergunta do André, quando ele falou do Forms, ou nativo, né, não do Page Builder. É porque naquele Forms, quando a gente precisa, por exemplo, o usuário da área de negócio precisa colocar máscara de dados, precisa colocar as regras de validações, dependendo, confirmação de e-mail, etc., ali já tem de forma visual, ele consegue executar. E entendo que no Object ele teria que fazer um pouco, vamos dizer assim, uma lógica de programação ali na parte das validações desses campos. Aí eu queria saber se no futuro vocês pensam em herdar esse tipo de parametrização também no Object, ou se não, a princípio segue do jeito que é. Boa pergunta. A gente está trabalhando nessa iniciativa agora, tá nessa fase de levantamento de necessidades. Então, a gente já tem muitas aplicações que estão com essa necessidade de ter uma validação ali onde elas sejam congruentes entre o back-end e o UI, né? E a intenção é que a gente traga essa integração sim, tá? Nossa. Onde eu possa construir uma validação, por exemplo, aqui no portlet do Objects, como a gente já tem um portlet de validação, a feature de validations, onde eu possa construir ela aqui e essas validações possam ser consumidas pelo Page Builder e trabalhem juntas ali, tanto a UI quanto o back-end, tá? Estamos nessa iniciativa aí sim. Massa, top. Valeu. Valeu, I. Daniel, abre aí o microfone, vamos conversar. Beleza. Gabriel, você falou aí do Custom Fragment, você tem algum, na demo aí, você mostrou ali, falou que foi customizado, né? Você poderia compartilhar ali um view ali de que tem essa tratativa de relacionamento, ou algum próximo a isso? Só para ter uma visão. Você fala quando eu seleciono o relacionamento aqui? Isso, peraí, eu tô com duas telas aqui. Isso, Tá. quando você faz esse
esse relacionamento, exato. Eu não sei Beleza. se tem no customizado isso também. Esse aqui já é o Page Builder, tá? Ele é um Select from List. Deixa eu ver se eu consigo dizer aqui de onde é que ele está pegando. E aí, quando você, por ele ser um Select from List, e por você selecionar o campo de relacionamento, ele já entende de onde ele tem que pegar as entradas para preencher aqui embaixo, tá? Então, automaticamente, quando você coloca um campo de Select from List aqui, diz que o campo que você vai preencher é um campo de relacionamento, ele já pega qual é o relacionamento, de qual entidade vem, e já preenche aqui com as opções. Então beleza? Já é uma... É automático isso aí, então. Isso, exato. É automático, exato. No Fragment aí que foi customizado, você tem algum aí só para dar uma vista? Porque deixa eu ver aqui. Tem algumas questões aí que a gente acaba tratando, aí é bom ver aí de outros pares aí que estão mais à frente, né, para a gente só ter uma ideia. Uhum. Esse aqui mais é um element text. Deixa eu ver se eu acho algum custom fragment aqui para tudo. Acho difícil, mas aqui realmente está mais os padrão, sabe? É tudo dialect text, que é um botão. Tá? A única coisa customizada de fato que tem aqui, que eu acredito que tem aqui, que o Rafa Lui e o Mumin fizeram, é o dashboard, que é uma aplicação em si, sabe? Angular. Eu acho que eu falei React, não é coisa, mas é Angular. Tá? Não, tranquilo. Se é o padrão ali, tá alinhado. É o padrão,